Deus, o oceano do perdão. O perdão, às vezes, pode parecer difícil, principalmente quando nós pensamos que estamos perdoando para alguém que nos fez sofrer, que impingiu algum tipo de trauma, que deliberadamente criou algum obstáculo no nosso caminho. No entanto, o perdão é algo tão fundamental no nosso desenvolvimento espiritual rumo a um estado de plenitude, que ele é mencionado em todas as religiões, é abordado e estudado em muitas correntes filosóficas. Obviamente é um tema amplo e não é o nosso objetivo aqui discorrer sobre tudo aquilo que envolve o ato de perdoar, mas apenas dar algumas pinceladas e relacionar isso ao papel de Deus como o oceano do perdão. E o primeiro aspecto, quando pedimos perdão, é conscientizar-se da sua parte em uma determinada situação. E a conscientização é o primeiro passo para um processo de aprendizado, para um processo de superação. Errar é humano, mas o aprendizado vem quando nós não repetimos o mesmo erro mais de uma vez. Enquanto não nos conscientizamos da nossa parte, seja ela qual for, a nossa tendência sempre é a de encontrarmos justificativas para os nossos erros, ou então apontarmos os dedos para o outro, justificando o erro de uma outra pessoa, o nosso erro. No entanto, a caminhada, ainda que façamos juntos, ela é totalmente individual. É como se cada um de nós tivesse um caminho individual em direção ao destino da plenitude. E esse caminho se cruza com outras pessoas de tempos em tempos. Portanto, outras pessoas podem ser instrumentos para que talvez uma situação aconteça, mas toda situação evoca de mim o desenvolvimento de qualidades, de virtudes, um reconhecimento de um potencial que até então não tinha sido convidado a expressar-se. É dito que quando eu aponto um dedo para alguém, tem 3 dedos apontados na minha direção. Nesses 3 dedos está o aprendizado, o convite, a oportunidade. Portanto, pedir perdão, conscientizar-se, significa abrir a porta para o aprendizado, para o desenvolvimento, para a superação, para a renovação, para avançar em direção à plenitude. Enquanto que a justificativa e apontar os dedos para os outros me deixa estagnado num ponto da minha história que eu não consigo superar. É mais ou menos como se você fosse no médico e tivesse uma ferida aberta, mas por alguma razão, pode ser pelo ego, que traz em si a vergonha, a necessidade de provar-se como certo, por alguma razão eu escondo aquela ferida. E se eu escondo aquela ferida, o cirurgião, ele não pode operar, ele não pode medicar. E a tendência dessa ferida é que ela vá progredindo mais e mais, até entrar num estado de putrefação, que pode inclusive necrosar aquele membro e que pode inclusive me levar à morte através de uma infecção generalizada. E a mesma coisa, se nós não contamos o nosso problema, se não reconhecemos o nosso erro, se não apresentamos isso para o cirurgião, aquilo não resolve, não cura, a gente não evolui na direção da cura.
E Deus é esse cirurgião, que assim como um médico, é completamente desapegado. Ele não tem nenhuma expectativa de como eu deveria ser, porque ele se relaciona com a essência do meu ser, e não com um papel que eu esteja desempenhando momentaneamente. Portanto, como um cirurgião, como um oceano de misericórdia, ele simplesmente vai me dar clareza e poder para que eu possa superar aquela situação, ir além daquela situação, medicar aquela ferida. Além disso, muitas vezes o perdão me ajuda a contextualizar a situação. Quando eu deixo de evitar uma situação, eu consigo pensar melhor, eu consigo destrinchar aquela situação na minha frente. Eu consigo entender não apenas o contexto da situação, mas ver com uma perspectiva mais ampla. Obviamente, a base do perdão é um estado de autorrespeito. Assim como Deus me aceita como eu sou, o que eu sou, porque Ele reconhece o meu componente divino. O autorrespeito vem dessa mesma raiz, de reconhecer a minha bondade inata, de reconhecer o meu potencial elevado, de reconhecer as minhas qualidades imutáveis e a partir daí aceitar, entendendo que ao desempenhar o meu papel, talvez eu tenha me desviado desse Dharma original, mas ele está sempre lá, como uma linha mestra, como um guia, para que eu possa retornar quando quer que eu queira. A aceitação me liberta para aceitar os meus erros, me liberta para consertar a minha rota e dessa forma me aproximar cada vez mais do meu destino. Então, o perdão não é para o outro, o perdão é para mim. O perdão me ajuda a aplicar um ponto final ao passado e me dá a oportunidade de começar a escrever um novo capítulo, que pode ou não envolver as pessoas com as quais eu tive alguma dificuldade. Não necessariamente eu preciso verbalizar o perdão. O importante é parar de vibrar naquela frequência que me deixa presa a uma situação do passado, que me deixa estagnada e não me permite fluir com o fluxo da vida, que sempre vai me conduzir para algo melhor. A gente segue junto nessa caminhada. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com outras pessoas.